No Sincovat Entrevista de hoje, vamos falar sobre a regularização ambiental dos imóveis rurais com a engenheira Bruna Russo. Bruna, obrigado por participar do nosso programa. Obrigada a vocês por abrirem um espaço para a gente explicar sobre a regularização ambiental. Então vamos começar falando o que é essa regularização, Bruna. Então, a regularização ambiental nada mais é do que colocar todo o uso que o proprietário tem no imóvel rural em consonância com a legislação. Então, toda a utilização do imóvel, se ele tem um plantio de eucalipto, se ele tem uma carvoaria, uma serraria, tudo isso deve estar licenciado e de acordo com a legislação ambiental. Tudo isso faz parte de regularizar o imóvel rural. E por que há essa necessidade de fazer essa regularização e quem deve fazer? Então, primeiramente, a regularização ambiental ela é obrigatória. A legislação vai nortear essa regularização, tá? Depois, existem outros benefícios que o proprietário acaba obtendo com essa regularização, como, por exemplo, a obtenção de crédito junto ao banco, a valorização do imóvel. Hoje em dia, a venda dos imóveis ela não consegue mais ser feita se você não tiver o cadastro ambiental rural. Então, a instituição da reserva legal e, é óbvio, para preservar o meio ambiente como um todo. E o que deve ser regularizado dentro de um imóvel rural? Então, as pessoas estão acostumadas a regularizar apenas a reserva legal. Esse não é a única regularização que deve ser feita no imóvel. Além da reserva legal, a gente tem que regularizar o uso da água, movimentação de terra em APA acima de 100 metros cúbicos. A gente tem que regularizar todos os manejos florestais e as atividades que são passíveis de licenciamento mesmo, como, por exemplo, uma carvoaria, uma serraria, uma olaria, enfim, atividades que as pessoas carregam para a área rural. Ô Bruna, e dentro dessa área, o proprietário precisa deixar alguma reserva ambiental? Como é que funciona essa questão? Tá. A reserva legal, ela é obrigatória, tá? É um mecanismo de preservação previsto na legislação. Aqui no estado de São Paulo, todos os imóveis rurais têm que deixar 20% de vegetação nativa como reserva legal, tá? Essa reserva, ela tem que ter uma localização específica dentro do imóvel, ou seja, ela tem que ser constituída de vegetação, não posso colocar como pasto uma reserva legal. No caso do proprietário não ter essa reserva legal, a gente pode pedir a regeneração de uma área equivalente a 20% ou então colocar essa reserva legal em um outro imóvel, tá? Que é um meio de compensação, mas é obrigatório ter sim 20% de área verde dentro do imóvel rural. 20%. Caso não tenha esses 20%, corre o risco de tomar uma multa. Isso. A reserva legal agora, ela está sendo instituída via CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, tá? O proprietário que não tem esse cadastro, ele vai sofrer algumas sanções, então ele vai ficar impedido de algumas coisas. Então, é obrigatório sim escrever junto no CAR a área de reserva legal. Como é que funciona esse cadastro? Então, o cadastro ambiental rural, a gente costuma brincar durante as palestras que a gente dá nos sindicatos, que é como se fosse um raio-x do imóvel rural. Então, dentro do imóvel rural, a gente vai bater uma fotografia e vai dizer o quanto de área de preservação permanente tem, o quanto de vegetação tem, qual é o estágio dessa vegetação, se tem construção, se não tem, se tem ocupação dentro das áreas de preservação permanente. Tudo isso vai ser inscrito dentro do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Essas informações, elas servem para nortear um plano, né, um planejamento ambiental do município e também do estado. Todas essas informações, elas vão servir também de combate ao desmatamento. Então, o produtor, no momento que for fazer a inscrição, ele tem que estar muito atento quem vai fazer essa inscrição, como que essa inscrição vai ser feita, porque tudo que é declarado no CAR, posteriormente vai ser comprovado. Vai ser exigida a comprovação. Então, o produtor tem que estar atento nesse ato de declaração. E tem um prazo para fazer esse cadastro, para fazer essa declaração, Bruna? O CAR está ativo desde 5/5/2014. Tá? Então, a legislação prevê 1 ano. Então, até 5/5/2015, todos os imóveis rurais do Brasil, todos, independente de tamanho, eles devem estar inscritos no CAR. Tá? Os imóveis que não se inscreverem no CAR, a lei prevê algumas sanções administrativas. Ela não diz quais. A gente pensa talvez que possa ser algum tipo de multa ou autuações. Mas a gente ainda não tem essa previsão de que tipo de sanção que vai sofrer. 5/5/2015 é o prazo limite, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, mas a gente ainda não sabe se vai ou não ser prorrogado. Bruno, na visão de vocês, né, quais os benefícios de um pequeno, por exemplo, estar inscrito nesse cadastro? Tá.
Bom, primeiramente é obrigatório, todos os proprietários terão que fazer a inscrição no CAR, tá? Alguns dos benefícios é que ele vai poder abater todas as áreas verdes, área de preservação permanente, toda a vegetação do imóvel. O proprietário que tiver área excedente de vegetação, ele vai poder colocar isso como cota de reserva ambiental, ou seja, eu tenho um imóvel e está sobrando vegetação, você tem um imóvel e não tem vegetação. Então você vai poder me procurar e eu posso arrendar ou disponibilizar essa área para você. É um mecanismo que o pequeno produtor tem de fornecer a área em troca de valor financeiro, né? Ele vai poder obter financiamentos, né, com taxas menores, e um dos maiores benefícios é que todas as multas e atuações e advertências que eles cometeram antes de 22 de julho de 2008, elas vão ser anistiadas, ou seja, ele vai entrar no PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, e vai conseguir manejar a propriedade dele de forma com que ele não precise mais pagar essas multas e essas advertências. Ô Bruna, a gente, né, conversando aqui, fica imaginando lá o pequeno produtor, quem está bem no interior mesmo e não tem muita noção disso. Como é que está sendo essa divulgação? Como é que essas pessoas vão ter acesso a fazer esse cadastro? Como que vocês estão planejando e pensando com relação a isso? Tá, então, para pequenos proprietários, até 4 módulos fiscais, o governo está responsabilizado por isso, ou seja, todo pequeno proprietário ele deve ter apoio do governo para fazer a inscrição no CAR. Sim. Acima de 4 módulos fiscais, o proprietário vai ter que buscar auxílio técnico para fazer isso. Tá? A gente sabe que os órgãos ambientais não estão conseguindo dar conta nesse primeiro momento porque é uma demanda muito grande de proprietários em busca do cadastro. Então, para os proprietários que têm pressa, que precisam fazer um financiamento, que precisam desmembrar um imóvel, que precisam vender a propriedade, eles estão buscando auxílio técnico, ou seja, procura um profissional da área ambiental para que esse cadastro seja executado da melhor forma possível. Lembrando que todo o processo de cadastrar o imóvel rural, é importantíssimo que o proprietário esteja junto e de acordo com as informações declaradas. Certo. E você trabalha numa empresa, né, faz parte de uma equipe que pode ajudar. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Eu sou sócia da BR Engenharia Ambiental. Hoje o carro-chefe da BR é o produtor rural, ou seja, 98% dos projetos que estão ali dentro são visando a sustentabilidade em meio rural, tá? A BR, ela disponibiliza profissionais capacitados para atender o produtor rural em toda a sua demanda, não só no CAR, mas licenciamento, intervenção em área de preservação permanente, tudo que ele precisar fazer dentro do imóvel e precisar ser licenciado, a BR Engenharia Ambiental disponibiliza. Quem precisar de ajuda pode entrar no nosso site www.brengenhariaambiental.com.br ou entrar em contato com a gente pelo telefone, que é o 3431-0320. Tá certo então, Bruna. Mais uma vez eu agradeço você pelas explicações. E você que tem alguém conhecido, é bom ficar atento, porque agora vai ser lei, né, Bruna? Precisa fazer esse cadastro, mas tem um prazo, né? Então tá aí a dica da Bruna, tem um site, entra no site ou dá uma ligadinha para a empresa. Obrigado, Bruna. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. E mais uma vez, se precisarem de auxílio, o telefone é 3431-0320. E o programa de hoje termina aqui. Você também pode conferir todas essas reportagens em nosso site, portal5watt.com.br. Nos vemos na próxima edição. Até lá!